É uma alegria, queridos, estar aqui hoje e tendo a oportunidade de nessa noite estar ministrando a palavra. Meu coração estava muito desejoso para que esse momento acontecesse aqui. Estava esperando, o pastor me convidou na quarta-feira para estar aqui ministrando a palavra, compartilhando a palavra, e eu fiquei muito feliz pelo convite. É uma alegria estar aqui servindo ao Senhor. Que em nome de Jesus a voz dele seja ouvida e não a minha, amém? Muito bem, queridos. No dia 28 de outubro, queridos, aconteceu a mega operação no Complexo da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense, onde dezenas de homens tiveram as suas vidas ceifadas. Não somente os homens daquela comunidade, mas também a vida de alguns policiais envolvidos naquela mega operação que aconteceu no nosso estado. Mas nesse momento, para nós refletirmos daquilo que o Senhor quer tratar comigo e com você nessa noite, eu quero que diante desse fato que eu acabei de expor, que nós vivemos no nosso estado, eu gostaria de te convidar a deixar de lado toda a parte das escolhas por conta daquelas pessoas, da parte criminal, da parte política envolvida em toda essa operação, e nós pensássemos nesse fato que aconteceu e pararmos para pensar no grande planto, na grande lamúria que se levantou naquele lugar por parte das mães, dos filhos, dos pais, irmãos, amigos, onde a morte chegou de maneira avassaladora naquele lugar, onde muitas famílias, eu entendo e eu imagino que estão sofrendo muito. O pai que não chegou em casa e o filho está esperando até hoje, o esposo talvez, o neto, o bisneto, N histórias, né? Então um grande sofrimento. Imagina a noite daquele dia, o que aconteceu naquele ambiente. E ao pensar e ao refletir sobre esse caso, eu me lembrei da 10ª praga do Egito, onde o Senhor enviou o anjo da morte para que todo primogênito daquele lugar tivesse a sua vida removida, né? E o texto vai dizer lá em Êxodo 11:6 que após ser anunciada a 10ª praga, onde o anjo da morte ia passar por aquele lugar, o texto vai dizer que ele anunciará que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca semelhante aconteceu ou nunca haverá. Então, quando a morte passou e a 10ª praga aconteceu, naqueles dias, lá atrás, um grande clamor, um grande sofrimento se levantou naqueles dias, e eu fiz um comparativo com tudo isso que essas famílias viveram nesse fato que aconteceu no nosso estado. Diante de tudo isso que foi exposto, diante desse sofrimento, eu quero te fazer uma pergunta. Só dá para imaginar o que essas pessoas passaram. A gente aprende isso, né? A gente tem aprendido isso. Não dá para trocar de lugar com essas famílias. Mas imaginando isso, eu quero te fazer uma pergunta para nós continuarmos refletindo nessa noite. O que te faz chorar? O que te angustia a ponto de te fazer chorar? A ponto de te deixar cabisbaixo? Talvez uma perda, a dor da separação, às vezes até de maneira conjugal ou até mesmo através da morte, como nós citamos no início. Um filho doente, as mães se desesperam. Quer ver uma mãe desesperada, uma mãe começar a chorar quando um filho doente e o filho não quer comer? É desesperador. O filho só chora e a doença faz com que a criança pare de se alimentar, e isso é desesperador para uma mãe, porque eu vivi isso dentro de casa com a minha filha.
Ou talvez, queridos, o que te faz chorar é simplesmente uma dor física, uma dor que não passa. Você já foi em vários médicos, já fez tratamentos, já foi em vários especialistas e simplesmente a dor não passa. E às vezes a gente recebe até veredito: querido, isso daí só tem paliativo, cura não tem. Você vai ter que aprender a conviver com essa dor para o resto da vida. Eu recebi essa sentença. Meu joelho está com artrose e só o que pode fazer é estabilizar a artrose, mas cura não tem. Então há um paliativo, atividades físicas, tratamento medicamentoso e pronto, curado não vai ficar. E uma dor que não passa. Já viveu isso? Eu não sei se você concorda, mas nós choramos apenas por algo que nos permitimos nos envolver. Quer ver um exemplo? Você já foi a um velório de uma pessoa que não era seu parente, simplesmente talvez um amigo, um desconhecido, e quando chegou naquele ambiente, você se deixou envolver por aquela dor, pelo choro do filho, da filha, de todo o sofrimento ali vivido pelos familiares, e aquela dor tomou conta do seu ser, e simplesmente daqui a pouco você começou a chorar copiosamente, como se fosse um familiar. Quando nós nos envolvemos nesses ambientes, nós acabamos nos deixando ser levado pelas lágrimas. Não dá para sentir dor sem se envolver, não dá para se colocar no lugar do outro sem se permitir se envolver. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Mas para não ficar apenas nas minhas palavras e a gente refletir sobre esse tema, né? Sobre o Cristo com lágrima nos olhos. Através das Escrituras nós podemos perceber que Jesus também derramou muitas lágrimas, né? Então, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas, aquele que podia salvar da morte sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Está lá registrado em Hebreus 5 e 7. Mas a primeira vez registrada no texto, eu vou citar 3, e não está necessariamente na ordem cronológica que ela aconteceu. As 3 vezes que o Senhor Jesus chorou, que está registrado na Bíblia. E em cima desses 3 eventos, onde o Senhor Jesus se deixou ser levado por lágrimas, eu quero extrair com vocês algumas reflexões. E o primeiro momento que eu quero tratar com você é na morte de Lázaro, né? O Senhor Jesus, ele ao se deparar com aquela situação, ele se deixa ser levado. E às vezes, querido, parece que em algumas situações da nossa vida, diante de um laudo médico, diante de um veredito de um juiz, diante de algumas declarações que a gente recebe na nossa vida, parece que não tem mais jeito. Principalmente na área da saúde, quando o médico fala que não tem mais cura. Não sei se tem alguém aqui nessa noite que recebeu algum laudo que não tem mais cura. Em João 11, no versículo do 11, está assim: assim falou e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou lá despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Ou seja, queridos, foi necessário chegar a um ponto específico para que uma ação de Jesus acontecesse. Eu quero parar aqui para nós refletirmos que em algumas situações da nossa vida que está
ou chegou, ou está se aproximando, não é para declarar falência, é simplesmente para trazer alguns ensinamentos para mim e para você. Mas por quê? Por que Jesus falou isso? Por que Jesus esperou que Lázaro morresse para que ele tivesse uma ação? Ele disse que foi necessário chegar a um ponto específico. Então ele responde em João, no capítulo 11, no verso 15. Você pode acompanhar aí. E folgo. Por quê? Por amor de vós. De que eu lá não estivesse, para quê? Para que acrediteis. Mas vamos lá ter com ele. Ou seja, queridos, tudo que o Senhor Jesus queria era aplicar, ensinar algumas lições para aqueles o qual ele estava discipulando, ensinando, queria passar algumas orientações reais, e eles eram muito privilegiados, porque eles viveram tudo isso na prática, desfrutando da presença do Senhor Jesus, por amor de vós. Então algumas situações acontecem na nossa vida, por amor de vós, não é para declarar morte sobre a sua vida, simplesmente creia, queridos, o mesmo Senhor Jesus que estava querendo ensinar isso para os seus discípulos, é o mesmo Senhor Jesus que hoje nós estamos adorando nesse lugar, é o mesmo. Nós mudamos, as gerações se passaram, mas o Jesus, queridos, é o mesmo, é o mesmo. Às vezes algumas situações chegam a um ponto para que possamos entender que não importa como você está, do jeito que o seu casamento se encontra, diante do parecer de um médico, diante das circunstâncias, quando o Senhor Jesus chega, tudo muda. Tudo muda, queridos. Tudo. Não há nada, Marquinho, que ele não possa fazer. Não é nada. Algumas vezes, queridos, somos nós que limitamos as ações de Deus na nossa vida por conta da nossa pequena fé, por conta das nossas limitações interiores, por conta daquilo que eu enxergo o tamanho do meu Deus. Não é que Ele não faz hoje, não é que Ele mudou, não é que as ações dEle estão limitadas aos nossos irmãos do passado, não, queridos. Em nome de Jesus, vamos quebrar isso na nossa vida. O Senhor Jesus, Ele está constantemente disposto, com os seus olhos postos na nossa vida, a agir, a se manifestar. Estevão, aumenta só mais um pouquinho, mano, para mim te ouvir, ministra comigo. Em João 11,16, olha o que Tomé responde, queridos. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, aos seus companheiros ali: vamos também nós para morrermos com ele? Ou seja, Tomé, aquele que duvidava, ele quis colocar alguns questionamentos entre os discípulos. Tem certeza que é melhor ir lá? Ele estava com medo de voltar, tem certeza? Talvez, né, eu estou conjecturando, talvez Tomé em sua fala poderia ter falado: não é melhor que nós ficássemos aqui, deixa só ele ir, vamos ficar aqui, aqui nós vamos ficar talvez protegidos. Ou seja, às vezes Deus quer nos levar a lugares onde veremos o que estava morto voltar à vida, mas muitas das vezes insistimos em permanecer no mesmo lugar. Deus quer te pegar daqui e te colocar aqui para ver você desfrutar de um grande milagre na sua vida, mas nós insistimos: não, aqui que eu quero ficar. E o Senhor Jesus: vamos lá, é aqui que eu vou fazer aquilo que aos seus olhos parece impossível. Ou seja, queridos, há momento que precisamos
permitir a manifestação de Deus na nossa vida, porque muitas das vezes é a gente que bloqueia tudo isso. E João, lá no verso 33, ainda no mesmo texto, no versículo 33, Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ele vinham, olha o que o texto fala, o que o Senhor Jesus sentiu, moveu-se em espírito e perturbou-se e disse: onde o puseste? Disse-lhes, Senhor, vem e vê. E lá no 11, Jesus chorou. No 11:35, Jesus chorou, moveu-se em espírito, sentiu a dor de Marta e Maria, e talvez daqueles amigos ali que estavam naquela aldeia chorando, lamentando pela morte de Lázaro. E o texto fala que ele moveu-se em espírito, mas por um homem, o Deus encarnado se deixando levar, mover-se em espírito e perturbar-se a ponto de chorar. E há algo muito especial aqui da parte de Deus para a nossa vida, queridos. Do Deus que chora, do Filho de Deus que chora, e chora em um velório, sentindo a dor de pessoas comuns. Porque na cultura grega, presta muito bem atenção nisso, isso é muito legal. Na cultura grega havia uma diferença entre a divindade e os semideuses do Olimpo. Como observa o teólogo alemão Joaquim Jeremias, a divindade era impassível, silenciosa e apática. Sentir era receber influência, e receber influência era ser inferior ao que influenciava. O logos grego era inacessível e sem sentimentos. Ou seja, o que estou para resumir aqui, queridos, os deuses não se permitiam se envolver. Sentir a dor dos semelhantes, dos pequenininhos, era um sinal de fraqueza para um Deus segundo a cultura grega. E a gente está diante de um Jesus chorando num velório, Mateus. Ué, então ele não era Deus? Pelo contrário, querido, é isso que fortalece a minha fé e a sua, porque o cristianismo impactou a cultura grega, dizendo que Deus não é apático, mas sim pático, ele sente. Um Deus que sente a minha e a sua dor, um Deus que não está a par daquilo que eu e você, meu querido irmão, está vivendo. Um Deus que está sempre vendo aquilo que ninguém está vendo, quando você está dentro da sua casa, nas suas guerras. E isso, o oposto de apático, é animado, é um Deus entusiasmado, um Deus ativo, um Deus interessado. Ou seja, Juliano, um Jesus que se interessa com a minha dor, um Jesus, querido amigo visitante, que se interessa com a sua dor, que não está passando despercebido aos seus olhos, e é desse Jesus que nós estamos falando. E por conta de tudo isso, por conta da sua essência, por conta do que ele é, e ele não podia ir contra a sua própria natureza, ele ama e pronto, ele te ama e pronto. Então quem ama sente a mesma dor, quem ama se coloca no lugar, e nós estamos diante do Jesus que conhece a minha e a sua dor, querido irmão, e não está apático ao que eu e você estamos vivendo dentro das nossas guerras, dos nossos mares revoltos. Amém ou não amém? Amém. E a segunda vez que Jesus chora é lá no Getsêmani, e você conhece muito bem o texto.
texto que eu vou usar está em Mateus, no capítulo 26, no verso 36 e 38. E o texto diz assim: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse, disse para quem? Pedro, Tiago e João, os que estavam sempre perto ali de Jesus, nas partes mais íntimas do ministério de Jesus. Então dissem, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os seus 2 irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou o quê? De novo, a entristecer-se e a angustiar-se. De novo um Deus que se angustia, e disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo, enquanto eu vou ali orar. Especificamente nesse texto, queridos, você não vê que Jesus chorou, mas o registro está lá em Hebreus, a epístola aos Hebreus, que acredita que foi escrita tradicionalmente pelo apóstolo Paulo, mas a autoria dessa epístola é um pouco incerta, né? Pode ter sido por Apolo, Barnabé, Priscila e outros colaboradores do ministério de Paulo, mas está registrado em Hebreus, no capítulo 5, no verso 7, a respeito desse fato de Jesus no Getsêmani. E o texto de Hebreus 5, 7 fala, o qual, nos dias da sua carne, ou seja, da sua natureza humana, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao qual o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que o filho era filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. 9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Ou seja, queridos, agora fique imaginando, você conhece muito bem esse texto, onde ele clama em alta voz, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Agora eu te pergunto, querido irmão, amigo visitante, você que está acompanhando essa história, que talvez para você seja nova, por que você acha que o Senhor Jesus chora ao orar no Getsêmani? Há poucos minutos, porque se você for no próximo capítulo, a turba já chega, aqueles que o prenderiam para ser crucificado. Então por que será que o Senhor Jesus está chorando, GG, e orando, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, ou seja, me livra disso? Será que seria, GG, tão somente porque Ele era Deus, e Ele tem a onisciência do seu atributo, e sabia o que ia acontecer? Será que Ele chora no Getsêmani simplesmente porque Ele ia sofrer toda dor, todo escárnio, que iam colocar uma coroa de espinho, iam furar a sua lateral com uma lança, iam prender no madeiro? Marquinho, você adora ministrar sobre essa cruz, Marquinho, e eu também amo. Iam colocar Ele nessa cruz e colocar cravos nos seus pés, cravo nas suas mãos, e Ele sabia toda a dor, Luana, que Ele iria enfrentar. Ele sabia o que iam dar bofetadas no seu rosto. O texto fala murros e bofetões, e batiam na sua cabeça com varapaus. Sabiam que os soldados romanos iam usar chicotes, e na ponta dos chicotes tinham pedaços de ossos. Em outros chicotes usados pelos romanos nessa época, eram pedaços de chumbo, que onde batia, e quando puxava, dilacerava aonde encostava. E ele sabia que de toda a dor que ele iria enfrentar, ele sabia que quando ele pedisse água, ia dar um vinagre para ele.
Mas será que simplesmente ele queria se livrar da dor? Não, queridos, não é isso. Não é isso. Ele sabia que no momento que colocasse a coroa de espinho nele, Tia Tota, Tia Valmir, o meu e o seu pecado cairia sobre ele. E nesse momento, querido irmão, ele teria o afastamento do Pai, a ponto, Luciana, de na hora da cruz ele clamar em alta voz: Leni, Leni, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Então o Pai se afasta. Então a dor vem do afastamento do Pai. E ele sabia que ele, embora fosse ressuscitado, ele não queria ficar nem um segundo, nem 2 dias longe da presença do Pai. E ele chora no Getsemane. Ele entendia o que fazia a diferença na vida dele sobre a presença do Pai na vida dele. Mas o Pai não comunga com o pecado e ele tinha que se afastar do Filho. E naquele momento ele se sentiu sozinho e ele não queria passar por essa experiência. Ou seja, queridos, aqui podemos ver um Jesus orando e clamando com lágrimas por sua própria aflição. Essa que nenhum homem podia fazer nada. Seus discípulos essa hora estavam se escondendo. Pedrão estava negando. E ele vivendo a aflição de ficar longe de Deus, longe do seu Pai. Não tinha jeito. Apenas Deus naquele momento, apenas o próprio Pai podia intervir. O Império Romano não podia fazer nada, a ponto de lavar suas próprias mãos. Ou seja, somente uma ação divina mudaria tudo. Então, queridos, o que podemos aprender aqui? Embora tudo isso, embora se sentindo que o Pai não estava presente, e eu não sei se você está conseguindo se achar, queridos, porque em algumas situações na nossa vida, parece que Deus nos abandonou. Não sentimos mais a presença de Deus por tamanha dor, por tamanho desespero. E o Filho de Deus sentiu isso, mas com tudo isso, ele se manteve fiel ao seu Pai. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, às suas angústias, ele se manteve fiel, queridos. E a gente tem que aprender com isso, com filhos de Deus. Não importa o que você está vivendo, queridos, ele continua no controle. Ele continua no controle. Querido irmão, amigo visitante, ele está vendo. Ele não está apático a essa situação. Não. Então calma. Calma. É necessário passar por algumas coisas. Se o Filho de Deus foi necessário passar, imagina eu e você, queridos, somos falhos, barro, cheio de limitações. Mas talvez você possa estar aí pensando, mas ele era o Filho de Deus, não dá para comparar. E eu te pergunto, e você não é? E você não é, querido irmão?
E você não é? A todos os que receberam deles os direitos de ser chamados filhos de Deus. A única diferença, Adriano, aqui é muitas das vezes nós não desfrutamos dessa paternidade e nós abrimos mão da paternidade e achamos que é um pai que não se importa. Filho, você também é filho, querido irmão. Eu não sei, você que está aqui presente, amigo visitante, meu irmão em Cristo, se está vivendo alguma angústia, desespero, medos, incertezas. Se sim, eu quero dizer que você está no lugar certo. Sabe por quê? Porque Ele está em casa. O Pai está em casa. Você não entendeu? Eu quero te dizer que você está no lugar certo. Sabe por quê? Porque Ele está em casa. Ele veio, queridos. Estávamos agora desfrutando em adoração da presença dEle. Ele veio. O Pai está em casa. Muito bem. Vou para o último tópico, queridos. A terceira vez que Jesus chorou. E eu quero rapidamente fazer uma pequena encenação contigo, para que você não apenas possa ouvir, mas você conseguir visualizar o que aconteceu naquele dia. E a gente vai fazer uma rápida encenação, tá bom? Eu queria muito que você prestasse atenção, porque a terceira vez que Jesus chorou foi na grande entrada triunfal em Jerusalém. Quando o Senhor Jesus olha a sua cidade, Ele chora. Muito bem, vamos encenar. Tati, por favor, solta a música. E o texto diz assim, Lucas 19, a partir do verso 28. E dito isso, prosseguia Jesus. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que mais homem algum montou. Soltai-o e o trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis: assim, porque o Senhor precisa dele. E indo eles, foram mandados e acharam-se segundo o que lhes dissera. Quando estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais? Respondeu o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre o jumentinho, ajudaram a montar. Verso 36, queridos. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes das oliveiras, e toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando e vendo a cidade,
e vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se reconheceras por ti mesmo, ainda que quando? Hoje. O que é a devida paz? Mas isso agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, queridos, vamos imaginar o que aconteceria se hoje esse lugar fosse a Jerusalém dos dias de Jesus. E eu quero que você se permita nesse momento, você se deixar ser levado a mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus, em cima de um jumentinho, entrou à cidade santa. E eu queria que você se permitisse a ser levado àqueles dias, porque o texto diz que quando se aproximou da cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse quando nesse dia, você também o que traz a paz. Ou seja, queridos, hoje, nesse dia, eu quero te fazer uma pergunta, querida igreja. Tati, pode cortar a música e pode voltar para o maestro aqui, por favor. Mediante a tua igreja, querida, querido irmão, você que está nesse lugar, qual foi a última vez que você chorou pela sua igreja? Igreja, a igreja de Jerusalém nos dias de hoje. Naqueles dias as pessoas tiveram a mesma reação que alguns irmãos tiveram aqui hoje, ao verem o Diego encenando o personagem do burro, porque eles não esperavam que o rei dos judeus entrasse em cima de um burro. E como naqueles dias, algumas pessoas aqui começaram a rir, a ver o Diego ali encenando uma orelha de burro. E provavelmente naqueles dias, queridos, debocharam dele. E ele disse que ele foi ignorado. Naquele dia não deram crédito. Naquele dia ele foi... Isaías 53, no versículo 3, vai dizer que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos como estima. Mais uma vez eu te peço para nós continuarmos imaginando que estamos naquele mesmo dia. E se o Senhor Jesus entrasse nesse lugar, como nós acabamos de fazer uma pequena encenação muito simples, se Ele entrasse nesse lugar, como Ele enxergaria os nossos corações? Porque ao olhar ele chora, porque ele enxerga o coração daquele povo, um povo que o rejeitaria, um povo que o crucificaria. Então qual seria a reação de Jesus ao olhar para a minha e para a sua vida nesse lugar? Será que ao entrar por essas portas
e contemplar os nossos corações, Ele choraria mais uma vez, por saber que hoje, querido, nesse domingo, nesse culto que você veio, Ele também seria rejeitado? Será que Ele choraria porque hoje também vão ignorar a sua presença, menosprezar as suas intenções de mudanças na minha e na sua vida? Então você diz, mas não é, estamos há mais de 2000 anos depois. Quem disse que não é? Se nós dizemos que essa é a casa do Senhor, somos o seu povo, e você crê como eu que Ele está aqui, que Ele veio hoje, que Ele chegou, que Ele está em casa, que somos a sua igreja, nesse tempo, nessa geração, não muda nada. A fé dos nossos irmãos do passado é a mesma, ou pelo menos, querido, deveria ser. O Cristo dos dias de hoje é o mesmo, não é outro, Ele é imutável. Nós mudamos, as gerações se passaram, mas Ele continua sendo o mesmo. Não se trata de localização geográfica ou de um tempo, mas quem somos e o que dizemos que somos e quem representamos. Somos filhos de Deus, o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Olha que legal, quando chegar no final do culto, o pastor vai vir aqui ministrar a bênção dos apóstolos, e ele vai dizer, querido irmão, e no final você sempre concorda, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada cabeça aqui presente, sobre cada família, hoje para todo sempre, sobre extensão, a todo Israel de Deus espalhado na face da terra, que todo o povo diga, amém, amém. Mediante a isso, meu irmão, como está o seu coração diante dele nessa noite? Meu amigo visitante, você que foi convidado para estar nesse lugar, naquele lugar haviam cristãos e pessoas que diziam ser cristãos. Quem é você nessa noite? Como está a sua vida? Permita-me te perguntar, está tudo bem na sua casa? Todos os vazios aí dentro já estão preenchidos? Você já ouviu falar sobre Ele, sobre Jesus, mas nunca teve um encontro com Ele? Então, meu irmão, se Ele está aqui e você também, não desperdice essa oportunidade. Não desperdice, meu irmão, você veio, não protele mais um dia para tomar uma decisão diante dEle. E você, meu querido irmão em Cristo, quem é você com tudo que a igreja tem vivido? Quem é você diante do direcionamento dado pelo pastor da igreja? Deixa eu te perguntar, queridos, eu tenho que falar sobre isso. Quem é você diante de tudo isso que nós estamos vivendo e nos vivendo essa transição para o modelo celular? Como você tem se comportado diante disso? Porque nós temos tido, queridos, nesses lugares, nas nossas células, o nosso coração está sendo incendiado por vidas. Se os líderes e colíderes presentes que estão nesse lugar concordam, digam amém. Se todas as células presentes nessa noite concordam, digam amém. Então você responde, mas eu não concordo. Como membro dessa igreja eu não concordo. Eu te pergunto então, querido irmão, amado, precioso, lindo, quem é você para não concordar?
Acaso você foi colocado por Deus para responder por esse lugar e ainda não nos foi avisado? Ou seja, queridos irmãos, o Cristo que derramou lágrimas por nós está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E hoje Ele quer te abraçar e enxugar toda lágrima. Hoje é dia de dar um basta, querido. Você pode acender as luzes, por favor? Eu quero convidar o ministério de louvor aqui para frente. Já estou caminhando para o final. Escrever, amigo visitante, uma nova história. Mas para isso você precisa dar uma resposta. Não adianta eu falar do amor de Deus, não adianta eu falar que nós somos necessitados do meu pecado, do seu pecado. Não adianta eu falar daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e não te dar uma oportunidade de dar uma resposta. E nós conversamos sobre isso. Você tem a oportunidade, você precisa dar uma resposta nessa noite. Ao Cristo presente, ao Cristo que muda a história, ao Cristo que chega na nossa vida na hora certa. E eu preciso te perguntar: você quer aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Saia do seu lugar em nome de Jesus, e eu quero orar pela sua vida. Você tem a oportunidade, meu querido amigo visitante, de tomar a decisão mais importante da sua vida. Decisão essa que pode mudar a sua história, mudar o seu caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ele veio, querido, hoje em dia de mudar histórias desse lugar em nome de Jesus. Andar na contramão, falamos isso na nossa escola hoje. Decisão que vai gerar a conversão. Eu estava indo por aqui, agora eu tomo a decisão de convergir, voltar o caminho. E agora sim, ter o meu caminho alinhado, vivendo os propósitos, os sonhos, o planejamento de Deus para a minha vida. Aleluia, aleluia, queridos. Mas eu também quero apelar ao seu coração, querido irmão. Eu estou muito feliz por essa irmã aqui na frente, porque quando eu vim cumprimentar a minha irmãzinha aqui, ela falou: sabe o que, pastor Ciro? Está caminhando para a célula e eu convidei para vir para a igreja, lá da célula do Nani. A célula é uma bênção. Aleluia. Aquela que foi batizada no último batismo. Olha, pastor, o que a gente está vivendo hoje como igreja. Aleluia. Eu preciso crer, queridos, que Deus está nesse negócio. Isso não é obra de homem, meu irmão. Mas você, querido irmão, que tem vivido momentos de dores, angústia, medo, hoje é o dia de tudo isso dar um basta. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Seu coração está angustiado, não sabe mais o que fazer. São dias difíceis, dias de dores, que ninguém está vendo. Só o seu marido sabe, só sua esposa sabe, só talvez o pastor da igreja sabe. Em nome de Jesus, querido, se Ele veio, Ele está em casa. Venha se colocar diante dEle em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé, toda a igreja. Enquanto a gente adora, você tem a oportunidade de sair do seu lugar em nome de Jesus. E se você não tiver forças para sair do seu lugar, levanta a sua mão bem alto, acena assim para mim. Eu vou ficar olhando para você e a igreja vai ficar intercedendo. E eu vou sair daqui e vou te buscar e a gente vai vir junto aqui para frente, em nome de Jesus.
Aleluia. Vou entregar. Vem aqui, dá um abraço nela. Meu coração, Pai, só teu amor. Sai do seu lugar, meu querido Pode irmão, em nome de curar. Jesus. Hoje é um dia de mudança, um dia de transformação em nome de Jesus. Tua Em glória nome de Jesus. me renova. É a Abre o decisão. céu, É a decisão que ninguém pode tomar por você. rasga o Só você. véu. Só você, Vou querido te irmão. adorar. Em nome de Jesus. Vou me derramar em Senhor. Aleluia. Como suportar quando tua glória enche o lugar da adoração? Como ficar de pé diante do trono do Rei dos Reis? Teu é o poder, teu é o domínio, a ti, Senhor, o levantar das tuas mãos. O meu chorar, meu coração é teu, tua glória me renova. Abre o céu, rasga o véu, tira vou me derramar em Senhor. Vamos suportar quando tua glória enche o lugar da adoração. Como ficar de pé diante do trono do Rei dos Reis? Teu é o poder, teu é o domínio, a ti, Senhor, o levantar das tuas mãos. O meu chorar, meu coração é teu, Senhor. Eu me rendo ao teu fogo, me entrego à tua glória. Eu me rendo
faz parte de alguma célula, tomou a decisão dentro da sua célula, nessa noite eu quero te dar o privilégio de você fazer isso publicamente, diante da igreja, e vir aqui na frente, para que toda a igreja saiba que você dentro de uma célula aceitou Jesus. Aleluia! 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 Que alegria, meu irmão, que você está aqui. A presença dele está tão gostosa aqui, Tarso, que não dá vontade de parar. Em nome de Jesus, querido irmão, Igreja do Senhor Jesus, deixa Deus trabalhar no seu coração, querido irmão. Deixa Deus usar você. Senti tanta alegria de estar na célula da Luana nessa terça-feira passada. Eu tive o privilégio de orar pela vida dele, pela vida da sua esposa, da Tamires. Gravei até o nome, olha que eu sou ruim de nome. Porque é Deus fazendo grandes milagres, Simone. Poderia não estar no nosso meio, irmão, mas através da célula está tendo um encontro com o Senhor Jesus. Isso é muito lindo, Marquinho. Vamos continuar, Marquinho. Vamos continuar, Marquinho. Vamos continuar, Marquinho. Deus vai fazer muito mais, queridos, nesse lugar. Muito mais. O pastor nos fez repetir, eu quero te fazer repetir nessa noite. Declare assim: isso é só o começo. Fale. Agora mais forte para todo mundo ouvir. Isso. Agora para o inferno ouvir. Aleluia. 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 Olha para mim, querido. Para vocês ir embora para casa de vocês e a semana de vocês ser diferente. Pois assim como nos sofrimentos de Cristo transbordaram sobre nós, também o por meio de Cristo transbordará a nossa consolação. Sabe o que diz Apocalipse 21:4? Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as primeiras coisas já foram passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Nova história, querido. Querida, nova história na sua vida. E eu não estou aqui colocando diante de vocês uma vida fácil, porque a nossa vida de cristão é andar na contramão do sistema. É uma vida de renúncia, uma vida de dificuldade, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Agora nós temos a quem recorrer: Jesus! E Ele prontamente age, prontamente se manifesta. Vocês nunca mais andarão sozinhos. Os problemas não passarão, pelo contrário. Mas agora tem uma promessa, meu irmão. Ele vai enxugar toda lágrima. Isso aqui é passageiro. Nossa vida é como um sopro. E um dia nós vamos desfrutar da presença daquele que derramou lágrimas por mim e por você. Em nome de Jesus. Pastor Ciro Sera, por favor, se orar e encerrar, quero que vocês estendam as suas mãozinhas aqui para frente, e o pastor irá ministrar sobre a vida de vocês. Amém. Deus está nesse lugar. Eu vou orar ao Senhor aqui.
sussurrei ali no ouvido do Alexandre, porque às vezes nós já tomamos uma decisão na nossa célula, já até mesmo a célula já conhece, mas a igreja ainda não conhece. Talvez você também, pedindo licença ao Alexandre para estender apenas aqueles que talvez você já está na célula, mas já se batizou, mas precisa me filiar à igreja, precisa tomar uma decisão. Não, quero agora me fazer parte da comunidade cristã como membro da igreja. Você também pode vir aqui à frente. Se você já tem isso no seu coração, sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar também pela sua vida. Para você assumir um compromisso como membro da igreja. Talvez você só está na célula, mas ainda não se tornou ainda um membro da igreja. Você pode sair do seu lugar. Alguém aqui deseja vir também para se tornar membro? Pode sair do seu lugar também. Você que está afastado da casa de Deus, também pode voltar. Esse é o convite de Deus. O desejo de Deus é que você venha, seja salvo, seja reintegrado, faça parte da comunidade cristã. Alguém? Não há? Você também, se você deseja o batismo, você também pode vir aqui à frente. Eu quero me batizar. E a sede nós vamos fazer o batismo. O batismo é uma decisão pessoal. Alguém gostaria de ser batizado, ir para a classe, participar, se tornar membro ativo? Também tem a oportunidade. Você pode procurar o pastor após o Alexandre ou outros pastores aqui da casa, ok? Feche seus olhos. Pai, tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. O céu está em festa, porque vidas se entenderam, se arrependeram dos seus pecados. E aqui está essa jovem, ela toma essa decisão. Aqui está o Charles, afirmando publicamente a sua decisão. Festa no céu. Muito obrigado, porque o Senhor é aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. E nós como igreja nos alegramos. Nós estamos também em festa. E eu creio que muitos outros que ouviram a tua palavra nesta noite, antes de reconciliar com seu sono, também virão à tua presença e se renderão e confessarão que Jesus é Senhor. Por isso, Senhor, coloco eles diante de ti, e que a salvação de Cristo esteja presente na sua vida, e que agora eles possam, nas células, na igreja, venha frutificar para a glória do teu nome. Eu agradeço pela vida da Sueli, porque recentemente passou pelas águas. O Senhor já pode ver na vida dela, fruto do seu testemunho, da vida que o Senhor tem estado, e que ela continue sendo um instrumento de Deus para ser discípula e discipulando outras pessoas, e através das suas vidas venham se render, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Abençoa-nos, Senhor. Agradeço pela vida do Alexandre, pela palavra que recebemos do Senhor, e que a tua palavra continue, ó Deus, cumprindo o papel pela qual ela foi ensinada, proclamada ao nosso coração. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode voltar para o seu lugar.